Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje vamos falar sobre o programa Cassino do Chacrinha. Esse programa que foi tão memorável e emblemático na TV brasileira na década de 1980. Mas antes, eu peço aquele recado de sempre. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem e façam aqui embaixo o comentário de vocês. Tô de olho em vocês. Vocês só visualizam, mas não deixam um like, não se inscrevem. Se inscrevam e deixem um like. Por favor, pessoal. Tudo isso ajuda bastante o canal. Ajuda esse canal aqui a crescer. Beleza? Bem, então vamos lá. Na década de 1980, o programa Chacrinha foi bastante popular na TV brasileira. Mas antes da gente falar mais, vale lembrar também do nome verdadeiro do Chacrinha. Vou falar aqui. O nome verdadeiro do Chacrinha era José Abelardo Barbosa de Medeiros. Esse era o nome verdadeiro do Chacrinha. Bem, antes de ter o Cassino do Chacrinha, o Chacrinha teve outros dois programas. Foi o Buzina do Chacrinha e Discoteca do Chacrinha, que ele fez nas outras décadas. Nas décadas anteriores à década de 80. Discoteca do Chacrinha foi nos anos 70. E Buzina do Chacrinha foi na década de 60, parece. Foi na década de 1960. Teve o programa Buzina do Chacrinha. Bem, aí em 1980 teve o programa Cassino do Chacrinha, que se popularizou entre crianças, adolescentes e adultos. Foi um programa bastante divertido e interativo. Tinha uma vibe leve e agradável, o Cassino do Chacrinha. Bem, agora eu vou ler um texto aqui que eu escrevi. Eu sempre anoto algumas coisas para não ficar disperso e não ficar perdido. Também para não falar bobagem. Bem, eu vou ler aqui esse texto sobre o Cassino do Chacrinha. Cassino do Chacrinha foi um programa de auditório da televisão brasileira, exibido pelas tardes de sábado na TV Globo, entre 6 de março de 1982 até 2 de julho de 1988. Era apresentado por Chacrinha. O programa era gravado no antigo Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, e trazia show de talentos de jovens calouros, com júri e apresentações musicais. Muitos artistas de sucessos na década de 1980 se tornaram populares, graças às participações do programa. Em 1988, com Chacrinha já doente, o programa passa a ser co-apresentado e até mesmo substituído por Paulo Silvino e por João Kleber. Bem, como eu falei aí no texto, o programa Cassino do Chacrinha ajudou várias celebridades iniciantes na época a ficarem mais populares, ajudou a conseguir mais destaque. Ajudou essas celebridades iniciantes a ficarem mais conhecidas nacionalmente. Bem, nesse programa Cassino do Chacrinha, o Chacrinha também chamava várias pessoas para fazer apresentações. Celebridades, mágicos. Era um programa que tinha muita emoção. O Cassino do Chacrinha também fazia provas. Aquelas provas bem semelhantes
as provas que tinha no programa do Celso Portiolli no SBT. Aquelas provas que tinha pergunta, aí se errasse a pergunta, levava a tortada na cara. Se acertasse a pergunta, dava a tortada na cara do colega do outro lado. Eram provas bem dinâmicas e bem divertidas, as provas do Cassino do Chacrinha. Esse programa se popularizou bastante entre todos os brasileiros na década de 1980. Esse foi o programa do Chacrinha que mais se popularizou e mais bombou, e que mais teve repercussão. Bem, aí todo mundo se divertia bastante, todo mundo ria bastante. Tinha muita gente que não perdia o programa Cassino do Chacrinha. Ele dava índices de audiências fantásticas, tão quanto várias novelas. Esse programa Cassino do Chacrinha ficou guardado na memória e no coração de muitos brasileiros. Muitos brasileiros até hoje guardam esse programa com carinho no coração e também na memória. O Chacrinha também fazia apresentações, fazia brincadeiras com crianças e com adolescentes, para vocês verem como a vibe do programa Cassino do Chacrinha era bem leve e amigável. Tinha muita diversão no programa Cassino do Chacrinha. Diversão e alegria. Bem, aí no final da década de 1980, eu não anotei. Eu acho que, no final da década de 1980, o Chacrinha ficou doente e faleceu. Mas antes dele morrer, o Paulo Silvino e João Kleber apresentaram o programa que era dele. Apresentaram no lugar dele. Daí, meses depois, o Chacrinha morreu. E o legado dele, o legado do Chacrinha vai estar sempre guardado na memória de todo mundo. Vai estar sempre guardado na memória nacional. Chacrinha foi um apresentador muito querido e sempre vai ser. O Cassino Chacrinha era um programa emblemático e memorável que divertia crianças, jovens e adultos e vai ser sempre lembrado. Bem, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. E não se esqueçam, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, pois tudo isso ajuda bastante o canal, beleza? Tchau e até a próxima.